Temos a todos vocês na nossa 17ª Semana Espírita, que começou na segunda. Nós temos como tema central este ano o perdão, onde a ciência, o espiritismo e a espiritualidade se encontram. Hoje nós estaremos aqui ouvindo, a nossa convidada Juliana Rufino, que é psicóloga clínica, especialista em saúde preventiva, e vai nos falar de ressentimento e perdão no convívio familiar, um olhar psicológico. Nós em seguida passaremos a palavra para a Juliana, e gostaríamos de convidá-los ainda para que vocês possam vir estar conosco na quinta-feira, amanhã. Nós teremos Auto Perdão, Libertando-se das Culpas, com Guilherme Mariani, a partir das 8 horas da noite. Na sexta-feira nós teremos um seminário aberto ao público com o Vinícius Lousada, que é educador, vem nos falar a conquista da plenitude, também começa às 8 horas, e aí vai até às 9h30, às 21h30, porque é um seminário. E no sábado à tarde nós temos ainda o convidado Felipe Mascarenhas, que vem conversar conosco, que é comunicador social, o perdão na visão do Espiritismo. Receberemos a todos nesta semana com essa temática tão importante para a nossa saúde mental e espiritual, Aqueles que quiserem, nós solicitamos 1 quilo de alimento não perecível para a doação das famílias que nós atendemos eventualmente aqui na casa. Então passamos a palavra sem demora para a Juliana, para que ela possa nos falar sobre ressentimento e perdão no convívio familiar. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Testamos o volume, não testamos a altura. Bom, boa noite então a todos e a todas, que estão aí nessa noite chuvosa, prestigiando a Semana Espírita. Então, e de antemão, antes de começar, eu quero agradecer muito o convite, feito pelo GEC, pelos organizadores, pela confiança e por acreditar que a psicologia também pode contribuir, com a Semana Espírita organizada pela casa. Convido a todos, então, para que a gente possa, inicialmente, antes de começar a falar, já que o tema de hoje proposto é o ressentimento no contexto familiar, nas relações familiares, acho importante a gente começar, então, falando um pouco das famílias, dando uma situada, contextualizando a família nos dias de hoje. A família é o primeiro lugar, em que o primeiro grupo social que o sujeito tem contato. Nela que nós vivemos as nossas primeiras experiências, as nossas primeiras identificações, é ali que cada um de nós constitui a sua subjetividade. E o que vem a ser, então, essa subjetividade? Essa subjetividade é o mundo interno de cada um de nós, esse interior que é composto pelos nossos pensamentos, pela nossa visão de mundo, pelos nossos pensamentos, enfim, é a forma, e essa subjetividade vem então a partir das nossas vivências familiares, a partir desse grupo no qual, quando nascemos ou quando, enfim, seja a forma, por alguma adoção, pelo nascimento, que nós começamos a viver nesta família. Começa então, desde bebê, essa construção dessa subjetividade. Pois bem, sempre que se fala de família, a pessoa pensa, que a família é a base da sociedade. Acho que todo mundo já ouviu isso, e realmente é. A família acaba sendo o núcleo que constitui o nosso maior, a sociedade maior. Por isso que
que a família se diz que todo mundo é unânime em dizer, em afirmar a importância das relações familiares. E hoje, inclusive quando eu fui buscar, né, algo para conceitualizar a família, o direito traz noções bem importantes hoje, porque tem tantas configurações familiares diferentes hoje em dia, né? Essa pluralidade de famílias, e eu gostei de um conceito que eu busquei lá no direito, que é a família, que hoje o que une a família, o elo que une as famílias são as famílias afetivas, né? A família, o que conecta as famílias hoje é a afetividade, né? E eu gostei desse termo porque a gente vai falar do ressentimento, e ressentimento é um afeto, né? Então a família, sendo ela unida pelo sentimento, está suscetível a ressentimentos, né? E antes, né, no século passado, e também não tão passado, as famílias tinham um sentido, era uma formação mais, se uniam por procriar, enfim, por dotes, por questões econômicas. E hoje, o significado e o elo que une as famílias não é mais o gênero, né, homem e mulher, mas sim, então, o afeto. Considerando, então, que as famílias vão se unir por esse afeto, né, a psicoterapeuta Beatriz Cardelha vai dizer o seguinte: porque essa família tem que se unir de alguma forma, né? E através do amor, né? De alguma forma, esse casal, houve uma união de um casal, seja ele um afetivo ou não, ou uma família com uma mãe e um filho, mas esse filho também veio de uma união. E esse amor, quando Cardelha vai nos dizer que esse amor, o amor romântico, que é aquele que une, né, em algum momento as pessoas, pressupõe que o sujeito espera algo desse outro. Eu amo o fulano e eu pressuponho, eu espero algo dele, né? Pelo menos que ele me ame para poder, então, estabelecer um vínculo e uma relação. E aí nós vamos começar a identificar as projeções e as identificações, né? E as idealizações, desculpa. Projeção e idealização, que ocorrem muito nas relações, muito. Né? A Maria lá, quando ela é bem jovenzinha, ela vai imaginar, ou vai começar a pensar, consciente ou inconscientemente, em quem ela gostaria de unir-se, né? Eu quero um moreno alto, 1,80m, que goste de futebol, que goste de esporte, que gosta de receber amigos, que goste de sair. E aí, quando a Maria, então, conhece alguém, talvez ela se case com o Pedro, que tenha 1,5m, seja loiro dos olhos azuis, e não seja um moreno alto, bonito, sensual. Né? Mas então a idealização está em algo assim de ideal, né? E às vezes na realidade não é isso que acontece. Da mesma forma, as projeções, né? Ela vai projetar aquilo que ela acha que seja dela, que ela julga que seja importante no Pedro. Talvez o Pedro nem tenha, né, as características nas quais ela está enxergando ali. E aí talvez comecem algumas frustrações nessa relação, né? Vamos pensar, a Maria então, né, idealizou o seu parceiro, né, bonito, alto, moreno, que soubesse então cozinhar, que recebesse os amigos, que gostasse de futebol, que gostasse de sair. E aí ela conhece o Pedro, então, 1,5m, moreno, loiro, que também que idealizou, né, uma Maria. Idealizou uma Maria que soubesse cozinhar, que fosse caseira, que gostasse de bons filmes, e ambos se encontraram. Se enamoraram e casaram. E aí os anos passaram, e a Maria não sabia cozinhar, que era uma das questões que o João queria muito. E o João não gostava de sair, que era uma das coisas que a Maria também
queria que o parceiro gostasse. E aí começam as frustrações. Aí se passam 10, 20 anos nessa relação, e aí a gente ouve uma Maria e um João queixosos. Ah, mas eu sou muito infeliz no meu casamento, porque o João não gosta de sair. A Maria não gosta de cozinhar. E começam as queixas. Aí a gente pergunta para Maria, mas quando vocês eram jovens, vocês saíam? Não, o João nunca saiu, nunca gostou de sair. Né? Então, quem é que a Maria e o João não quiseram ver a realidade, porque estava ali. A Maria nunca mentiu que não sabia cozinhar e o João também nunca mentiu que sabia que gostava de sair. Então começam aí os ressentimentos. Vamos falar e aprofundar agora acerca desse tema. Se a gente for lá no dicionário, na nossa língua portuguesa, o significado do ressentimento está lá, né? É o ressentir, né? O sentir novamente, magoar-se, tornar-se ofendido. Está lá na língua portuguesa. Esse é o significado da palavra ressentimento. Só que o ressentimento, ele não é um termo próprio, não é um termo próprio da psicanálise, da psicologia. Ele é um conceito do senso comum que nomeia, então, esse afeto, essa impossibilidade que o sujeito tem de esquecer. Né? Mas ele não é um termo, embora a gente perceba, identifique isso na prática, na clínica, né? Esse afeto. O ressentimento, então, é algo que não se quer perdoar. E muito menos deixar barato o mal que a gente julga que o outro nos fez. E a pessoa alimenta. Essa é a questão, né, do ressentido. Ele alimenta, é como se fosse uma ferida que não cicatriza. Shakespeare dizia o seguinte, que o ressentimento é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Esse é o ressentimento. É um autoenvenenamento psicológico, né? Maria Rita Kell, uma psicanalista que tem um livro que fala exclusivamente sobre o ressentimento, ela define o ressentimento como uma constelação de afetos, né? E nele contempla, então, rancor, raiva, mágoa, desejo de vingança. Então, olha a complexidade do ressentimento. Não é um afeto só, reúne vários afetos. Inveja, ciúmes. Pois bem, no imaginário da pessoa ressentida, a falta ela é tida como um prejuízo. E isso é tão importante, gente, porque nós somos seres faltantes. A falta é inerente ao ser humano. Né? Nós não somos seres completos. Nós somos seres faltantes, todos nós. E podemos exemplificar desde questões simples aqui. Né? Todos nós vamos começar, né, por dinheiro, tempo. Nós nunca temos tempo suficiente. Então somos seres faltantes. Cada um de vocês aqui pode pensar o que lhes falta. Nós nunca temos tudo o que a gente acha, né, que trabalha e que merece e que poderia ter. Então, a falta é inerente ao sujeito, é inerente ao ser humano. Só que o ressentido, ele toma essa falta como um agravo, como um prejuízo. Ressentir-se, então, significa atribuir ao outro a responsabilidade por aquilo que nos faz sofrer. É um outro a quem a gente delega, num outro momento, a responsabilidade de decidir por nós. Que complexo isso, né? Então, a gente delega ao outro o poder de decisão, em algum determinado momento a gente se abstém de escolher, e aí depois a gente se queixa e responsabiliza e se ressente com aquilo que não deu certo. Um exemplo. Tenho vários, né? Mas enfim, vamos pensar, já que se fala tanto em crise, né? A gente está num momento que se fala tanto em crise. Vamos pensar numa família na qual o esposo trabalha,
né, muitas horas, é quem sustenta a maior parte da casa, e a esposa também trabalha, mas tem um horário mais flexível, enfim. Então, define-se entre o casal que quem vai administrar as finanças da casa seria a esposa. A esposa tem mais tempo para ir no banco, tem mais tempo para fazer supermercado. Então, em comum acordo, o casal define que quem vai administrar a casa e a vida financeira da família é a esposa. Eis que o marido, então, vive responsabilizando e culpando a sua esposa pela vida fracassada e miserável que ele julga que eles vivem. Né? Tu gasta demais, tu não sabe administrar esse dinheiro. Se tu soubesse administrar esse dinheiro, a gente teria o carro igual ao do fulano, igual ao do ciclano, porque tu não sabe, tu vai no mercado, tu só compra coisa cara, só que o marido nunca botou os pés no mercado. Então, ele alimenta esse ressentimento na família, achando que a vida que ele leva é ruim, é miserável, não tem o sucesso financeiro que ele deseja, o quanto ele acha que ele trabalha, porque a esposa administra mal o dinheiro. Esse é um exemplo. Ou então, né, vamos pensar num casal que se divorcia e que aguarda, então, dos filhos fica com a mulher. E o casal, enfim, ainda não elaborou bem esse divórcio, tem ressentimentos acerca dessa relação que não deu certo, e os filhos ficam no meio, né, dessa confusão toda, um culpando o outro pelo possível fracasso escolar do filho. Mas ele está assim por tua culpa, porque tu é um pai ausente. Não, é tu que mima demais esse filho. E assim eles vão alimentando e nutrindo este sentimento, e alimentando esse ressentimento de uma relação que não deu certo. Acho importante uma ressalva também, né, pontuar do quanto a falta de comunicação na família, gente, a falta de diálogo e uma comunicação clara, ela também é geradora de ressentimentos. Um outro exemplo, né, para ficar ilustrar bem a fala. O marido mora longe, né, da família, dos pais, os pais moram numa outra cidade, e ele está saudoso, está com saudade dos pais, e aí fala para a mulher: ai, estou com uma saudade dos meus pais. E a esposa lá, tarefada, né, dando conta de louça e roupa, ouve e não fala nada. O marido, por sua vez, começa, né, os seus pensamentos a indagar a postura da esposa. Eu sabia, ela não gosta dos meus pais mesmo, ela não gosta de sair comigo. Eu disse que estava com saudade dos meus pais e ela nem disse que queria visitá-los, ela não propôs a visita. Mas espera aí, o que ele disse? Estou com saudade dos meus pais, ele não a convidou para ir visitá-los. A gente às vezes espera que o outro adivinhe aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente está pensando. Essa comunicação está pela metade. Ai, tu quer sair? Não, não quero, mas diz um não, querendo dizer um sim, esperando que o marido ou que a esposa insista mais um pouco. Não, vamos lá, que dê uma ajeitada. Gente, quer ir, quer, não quer ir, né? O sim é o sim, o não é o não, né? Quer fazer alguma coisa, proponha, não espere que o parceiro adivinhe, né? E aí a pessoa, então, ressentida, fica alimentando sentimentos ruins direcionados ao parceiro, porque o parceiro não adivinhou aquilo que a pessoa queria. Um dos autores, né, que eu usei para essa noite, ele exemplifica um caso que ele atendeu de uma moça que na clínica ela afirma o seguinte: eu tenho 35 anos, sou casada, tenho um filho e não tenho nada, não sou nada. Ela usa essa frase para se definir, né, carregada de ressentimento, né, responsabilizando talvez o filho e o marido por ela não ter ido adiante, não ter estudado, enfim, não trabalhar. Então ela usa essa expressão. O que esse autor nos diz então? Que o ressentimento nesse caso,
ele não é o arrependimento de uma escolha que não deu o fim esperado, mas sim a recusa em implicar-se naquela escolha. Gente, quando a gente faz uma escolha, a gente precisa se responsabilizar por ela e não responsabilizar o outro. Ela casou, ela é uma mulher, tem 35 anos, é casada e tem um filho, e é só isso, mas por que ela é só isso? Quem é que está prendendo ela? Como é que está essa situação? Então, quando a gente faz uma escolha, a gente tem que se responsabilizar por ela. Entre o branco e o preto, uma roupa branca e uma roupa preta, eu vou escolher a roupa preta ou a branca, né? Eu vou pensar, bom, a preta é mais quente, a roupa pega mais pelo, a branca suja mais, mas é mais fresquinha, eu vou de preto, eu vou sustentar essa minha escolha. Eu não posso vestir o preto dizendo, que calorão, porque onde eu passo eu pego pelo. Bom, mas eu escolhi. Então eu vou sustentar essa escolha ao invés de me queixar. Eu sabia, a vendedora da loja me empurrou uma roupa preta que eu nem queria. Um exemplo, banal, mas enfim, é uma escolha e a gente precisa sustentá-la. O ressentimento, a pessoa ressentida, ela goza de um certo prazer em se vitimizar, porque é o outro que lhe prejudicou, não é ela. Não é ela que fez a escolha equivocada e que errou. É o outro que me faz sofrer. Então, se colocar no lugar de vítima, de que alguém me prejudicou, de que alguém me fez mal, isso traz um certo prazer para a pessoa ressentida. Eu me convenço de que eu não fiz nada de errado, eu acredito nisso. Eu acredito que eu não sou errada, e que se eu estou assim, é porque o outro me prejudicou. Essa é a visão da pessoa ressentida. É o outro. Não é a minha escolha que foi errada, não fui eu que lutei e perdi, não foi o meu fracasso, enfim, foi o outro. Mas o ressentimento também, ele tem uma forma muito ambígua. Ele nos traz duas formas. Um afeto ambíguo, são duas faces. Inclusive, acho que uma delas ela circula mais assim no senso comum. Quais são? Como um afeto declarado, ele é muito mal visto, o ressentido, ou o ressentimento. A pessoa que se declara ou que transparece esse ressentimento é vista como amarga, como mal-humorada, a gente até diz, mal amada. E aí a gente começa já a imaginar e pensar em várias pessoas que a gente conhece por aí. Esse tipo de ressentimento é um ressentimento negativo, é um ressentimento ruim, que é muito mal visto pelas pessoas em geral. Mas tem um ressentimento que ele é camuflado. Quando o ressentimento ele aparece camuflado, como uma queixa, como alguém que foi muito injustiçado, que acredita naquela injustiça, que fala aquilo com tanta verdade, que até nos convence, que a situação, que alguém o prejudicou, aquela pessoa que parece muito sensível, muito pacata, muito que todo mundo passa por cima, que é muito complacente. Essa pessoa é vista como alguém que tem um bom coração, alguém superior, alguém que é positivo, que não se abate, mas internamente. Como é que essa pessoa está internamente, Além da queixa. Essa pessoa que sempre se vitima, que tem um discurso carregado de queixa, E a pessoa ressentida, ela se julga tão vítima e é tão pura, tão incapaz, que é incapaz, inclusive, de se vingar. O ressentido, ele não se vinga. Ele clama por justiça. Mesmo que essa justiça seja divina. Que ele ele não vai fazer, embora, gente, ele alimente pensamentos, de vingança, mas ele não se vinga. Por quê? Daí não justificaria o ressentimento. Se ele põe a vingança em ato, ele não se ressentiria, porque ele já se vingou. Então a questão do ressentido é a queixa.
é a lamentação, é o responsabilizar e o culpar o outro. Então, ele não se vinga. Ele vai sempre manter... Nietzsche vai dizer que o ressentimento é uma vingança imaginária e adiada. Então, o ressentido ele não se vinga. Dessa forma, então, o ressentimento ele produz, como a gente falou anteriormente, um envenenamento psicológico. A pessoa vai se envenenando, né, com o seu próprio rancor, a sua própria mágoa, o seu próprio sentimento, que ela mesma nutre. Bom, todos nós, em algum momento da vida, gente, já sofreu alguma injustiça, né? Alguma situação, alguém que nos magoou, seja porque a gente idealizou alguma coisa e o outro não correspondeu, seja alguma puxada de tapete no trabalho, realmente. Todos nós, em algum momento da vida, talvez tenhamos sido injustiçados e nos sentimos magoados. E qual é, então, a diferença, né, de uma situação para outra? Como é que a gente sabe, então, se a gente é ressentido ou não? Em que grau, em que situação? Né? A mágoa passa. Com o tempo, ela passa. A gente não fica pensando e investindo naquele agravo que o outro nos causou. Né? Aquilo já fica indiferente. E o ressentimento não. O ressentido volta, aquele sentimento, aquela situação vem sempre na memória. Então é diferente. A mágoa é um dos elementos do ressentimento, mas no ressentido ela não passa. Bom, os sentimentos vingativos, como a gente disse, e eu acho isso interessante. Quem nunca, né? Quem nunca sentiu prazer ao ver aquele nosso desafeto tropeçar? Né? Quem nunca? Quem nunca disse, eu sabia, né? Aqui fez, aqui se paga. Né? A vida ensina, a dor ensina a gemer. Né? Quem nunca, né, se sentiu prazer ao ver o outro, né? A justiça tarda, mas não falha, viu? Eu não precisei fazer nada. Deus se encarregou. Né? E a gente sente que a justiça foi feita. Né? Quem nunca? Né? Só que a diferença é justamente essa, gente. Que o ressentimento, a pessoa ressentida, a justiça, na verdade, nunca é o suficiente. Né? Ela alimenta, ela não consegue olhar para frente. Ela fica presa numa história passada, num agravo, em alguma coisa que aconteceu. Bom, mas entramos na seguinte questão, né? Dentro das questões familiares, um filho, né, que não perdoa o pai, né, porque lhe privou de alguma coisa. A gente sabe, se a gente pensar, quantas famílias, né, quando os pais morrem, os irmãos acabam ficando inimigos, porque tem ressentimento ali. Né? Provavelmente, no olhar do irmão, alguém sempre é favorecido. Né? O pai sempre favorece, né? No olhar do ressentido, o pai favoreceu aquele irmão, né? Isso nas relações familiares, aquele irmão sempre foi mais protegido, então a minha vida é ruim, eu não tenho êxito porque eu não recebi as mesmas oportunidades que o fulano, porque a minha mãe gosta mais da fulana do que de mim. Ou os pais, né, que se esmeram para dar as coisas para os filhos e acham que os filhos são ingratos, né, que os filhos não reconhecem. O fulano é ingrato, mas deixa. Ele vai arrumar uma esposa que vai mostrar, vai ensinar para ele como é que é. Aqui em casa não junta uma louça, não arruma a cama, mas deixa. A esposa vai ensinar. A vida vai ensinar, não preciso eu. Sim, porque a mãe não ensinou o filho a dobrar a roupa e juntar, né, a louça e pôr na pia. Mas a vida vai ensinar. Então, essas são histórias que vão alimentando ressentimentos familiares. Mas e aí? E o perdão? Né? Como perdoar? Então, o que é perdoável? Existe algo imperdoável?
né? Como que a gente vai conseguir perdoar? Já que o ressentimento é algo que nos prende, né? O ressentimento, inclusive, isso é fato, gente, ele pode produzir doenças psicossomáticas, né? Porque a pessoa prende, o ressentimento fica preso, é algo que está preso. E o perdão é algo que vai libertar. Mas bem, voltando às nossas questões. Tem um psicoterapeuta, o Maurício Andrade, num programa de uma rede social, no YouTube, esses programas que são vinculados em rede social, tem Freud Explica. E num desses programas foi sobre o perdão. Então, Maurício Andrade ele fala o seguinte, que o perdão ele existe justamente para perdoar algo que a gente julga imperdoável. E o quanto, e ele nos traz a reflexão seguinte, do quanto hoje o perdão está banalizado. Né? A gente perdoa qualquer coisa. A gente confunde o perdão com desculpas. Né? E hoje está muito banalizado. Por quê? Porque perdoar dá trabalho. Perdoar verdadeiramente é uma construção. E é isso, né? Então o perdão é libertar dessa dor, dessa prisão, né? Dessa dor emocional. Pois bem, aí vamos pensar o seguinte, como perdoar um pai abusador? Como perdoar uma mãe negligente com seus filhos? Como perdoar um assassino de um filho? Né? De que forma? E daí, se a gente começa a pensar, porque como perdoar uma infidelidade, né? O marido traído, a esposa traída, ou uma traição de um filho que seja, como perdoar? Né? A gente acaba falando de coisas mais corriqueiras, nós vamos ampliar. Né? E a pessoa que é ressentida, que guarda mágoas, ela vai sempre dizer assim, tu não sabe o que eu estou sentindo. Tu tem filho para saber? Alguém já te traiu? Tu não sabe do que eu estou dizendo. Então acaba sempre destituindo o outro de qualquer conselho, de qualquer ajuda, de qualquer possibilidade de perdão, porque o outro não passou por isso, né? Então tu não sabe o que eu estou falando, deixa que eu sei o que eu vivi, então eu não vou perdoar. Mas bem, então isso, para a pessoa, em primeiro lugar, a pessoa tem que se perguntar se ela está disposta a perdoar. Eu estou disposta a perdoar esse agravo, esse prejuízo que o outro me cometeu, né, que o outro me prejudicou, enfim. Eu estou disposta a conceder o perdão? Eu quero? Bom, eu quero ser uma pessoa melhor. Bom, pois bem. Primeira mudança de pensamento, então, essa pessoa é capaz de se perdoar. Eu sou capaz, então, de perdoar porque, bom, vamos pensar, né, que numa traição ou em algum conflito familiar, é importante que a pessoa traída ou a pessoa que achou que o outro, né, lhe prejudicou, olhe para dentro. Qual foi a minha parcela, né? O que eu fiz? Será que eu tive culpa? Eu consigo conviver com isso? Com esse prejuízo? E poder, então, reconhecer talvez as suas falhas, se perdoar para depois poder conceder, então, o perdão ao outro. Moisés Groisman, um psicanalista que também fala sobre o perdão, né, ele profere conferências a respeito do perdão. Ele vai dizer o seguinte, que ele define o perdão como um ato que uma pessoa realiza em relação à outra, mesmo que eu me reserve o direito de não querer mais conviver com essa pessoa. Eu não preciso ficar melhor amiga dessa pessoa, não preciso tornar essa pessoa, trazer essa pessoa para minha convivência familiar de novo, eu não preciso ser amiga dessa pessoa, mas eu concedo esse ato de perdão em relação ao outro, né, para poder conviver melhor comigo, enfim, comigo mesma, na verdade, né, e com o outro, se assim o desejar, talvez numa traição, por exemplo, eu vou conceder o perdão ao meu marido, à minha esposa,
para me libertar dessa história, então, e voltar a conviver, ressignificar essa relação, pensar nessa relação juntos e seguir dali para frente. Bom, mas tem uma situação no perdão que eu acho bem relevante, porque o perdão, às vezes, até conversávamos isso antes de iniciar a palestra, que às vezes o perdão ele tem um significado meio utópico, né? De que a gente vai esquecer, que o perdão vai acabar com todos os meus males, com aquilo, vai apagar aquilo que aconteceu. E não, gente. O perdão, o ato, aquilo que aconteceu, o abuso, a negligência, a traição, o abandono, enfim, o prejuízo, aquilo que aconteceu de fato, que não é algo imaginário, o ato em si que ocorreu, este é imperdoável. O ato, ele não é perdoável. O assassinato de um filho, mas eu posso perdoar e estar disposto a perdoar a pessoa que cometeu o ato. Diferente. Né? Então, o ato... Porque se a gente não tem, gente... O ato, ele está gravado, ele faz parte. Ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha história, ele faz parte da minha memória, ele está registrado. Então, o ato em si, ele está ali. Mas eu consigo perdoar a pessoa que cometeu o ato? Pois bem, numa situação de casamento, de casal, né? Vamos tomar, já que a nossa fala é acerca das relações familiares, então a gente vai sempre trazer exemplos, né, acerca da família. Um casal, um marido, né, está disposto a perdoar uma possível traição da esposa? Pois bem, muitas pessoas dizem que perdoam para não perder a pessoa, mas na primeira oportunidade fala para o marido que ele a traiu, ou a esposa, né? Então isso não é perdoar, isso é continuar ressentido. Cada discussão do casal, a traição vem à tona, não houve perdão. A pessoa não se libertou dos sentimentos ruins e também não concedeu o perdão ao marido. Não consegue olhar para frente. Fica sempre... E isso, gente, não é só na relação do casal que vai decidir ficar junto. É o casal que decide se perdoar. Bem, vamos lá, vamos ressignificar essa relação e vamos seguir juntos. Nós nos perdoamos, né? Tu perdoa o ato que eu cometi, enfim, vamos seguir juntos. Mas existe também a pessoa que segue ressentida por uma traição, rompe essa relação e não consegue se relacionar com mais ninguém. Porque ainda vive a traição passada. A cada novo parceiro vive o fantasma da traição passada. Então também não se libertou. Continua alimentando o seu ressentimento. Não perdoou. Não perdoou a pessoa, não se perdoou e ainda acredita que todos os outros homens ou todas as outras mulheres são passíveis de traí-lo novamente. Bom, então, retomando, a gente não consegue apagar, o ato é algo imperdoável. Né? Então, a gente não pode fazer de conta que aquilo não aconteceu. Inclusive porque, senão a gente passa a impressão para aquela pessoa que realmente nos traiu, que ela não fez nada. Mas ela fez. Né? Então, houve o ato não se perdoa, mas vamos ver se a gente está disposta, então, a se libertar do sentimento ruim e perdoar a pessoa. Bom, como a gente tinha falado, o perdão não concedido, ele pode gerar muitos agravos para a pessoa, né? Doenças psicossomáticas, pressão alta, até estudos que indicam, né, câncer, diabetes. Porque o que acontece, né? Isso também é fato, é ciência, gente. A pessoa muito triste, a pessoa muito deprimida, a pessoa muito amargurada, rancorosa, né? Às vezes a pessoa está muito deprimida e a imunidade da pessoa baixa. A imunidade da pessoa baixando, ela está mais suscetível a doenças.
Bom, o perdão, então, ele faz parte de uma das etapas. Esse mesmo autor, ele diz o seguinte, que o perdão, ele faz parte de uma das etapas de recuperação do sujeito, né? Minha. Eu fui traída, eu fui prejudicada. Para eu conceder o outro, para eu poder seguir em frente, para eu poder olhar para frente e voltar a viver a minha vida, então conceder o perdão faz parte de uma recuperação que é minha. Ele coloca o perdão como uma das etapas lá. Ele trabalha na clínica, né, bastante com ressentimento, traz muitos exemplos. Então isso, e ele traz o exemplo de uma menina, de uma moça que rompeu um namoro. E ela não conseguia perdoar o namorado, o noivo que a havia abandonado. E ela estava muito deprimida, muito triste, vivendo aquilo durante muito tempo, e então iniciou a terapia. E em terapia ela se deu conta, né, de que e ela vivia doente, doenças respiratórias, né, até que adquiriu uma tuberculose. Então ela não conseguia nunca melhorar. A saúde dela não se restabelecia desde o episódio de traição que ela foi abandonada. E aí então chega num processo terapêutico que ela diz para ele que ela precisa perdoar para que ela fique bem, para que ela restabeleça então a sua saúde. Então o perdão realmente é libertador, né, para quem o concede. Na mágoa, na raiva, como a gente também vai se repetindo, mas é isso, para que fique importante isso, né? O sentimento fica preso, e aí a gente também fica. E o perdão, então, tem esse poder de libertar. Pois bem, acho que tem uma outra questão importante da gente falar a respeito do perdão no contexto familiar, né? Não só na relação homem e mulher, né? O casal, que é a questão da criação dos nossos filhos, né? Punir ou perdoar? Né? O que é mais fácil? Punir é mais fácil que perdoar? E aí entramos de novo na nossa discussão anterior, né, da banalização do perdão. Sim, perdoar acaba sendo muito mais fácil que o punir. Porque o punir, o educar, um pai que pune os filhos, que põe de castigo, que responsabiliza os filhos pelas suas atitudes, dá trabalho. Nos dias de hoje, né, dá muito trabalho a gente educar um filho, a gente chamar a atenção. Então a gente vai desculpando os filhos. Eu escutei uma história uma vez de uma mãe que quando ela ia ao supermercado com os filhos, ela ia empurrando o carrinho, e os filhos iam colocando tudo que eles queriam no carrinho. Tudo. Né? E ela discretamente ia tirando do carrinho. Aí deixava uma coisa ou outra. Que sensação essa mãe está dando para os filhos, né? A sensação de que eles podem chegar no supermercado e comprar tudo. Mas é tão difícil, né? Chegar no supermercado e dizer, meu filho, não mexe, não compra, hoje não tem dinheiro. Isso vai ter crises de choro, de espernear no supermercado. Então, às vezes, para não passar vergonha, né, os pais ficam com aquela sensação, deixa ele pensar que está levando tudo. Não deixa ele pensar. E aí, os pais acabam criando os filhos com a sensação de que eles podem tudo. Né? Então, aquela história também, né? Eu darei tudo para os meus filhos, tudo que eu não tive. Meus filhos vão ter tudo que eu não tive, tudo que os meus pais me negaram, eu vou dar para os meus filhos. Né? Tá aí o ressentimento relacionado aos pais, né? Um perdão que o sujeito não conseguiu, então, conceder aos pais, a vida miserável, talvez, que tiveram, aos limites, a uma criação castradora, talvez. Então, meu filho vai ter tudo. Gente, nós não podemos ter tudo. Né? Já falamos inicialmente que a falta é inerente ao ser humano. Né? Somos seres faltantes. Então, como vamos criar os filhos achando que eles podem ter tudo? Aí cria-se uma lógica inversa.
Ao invés dos filhos se desculparem com os pais pelas artes, pela estripulia, por não arrumarem a cama, por irem mal na escola, são os pais que se desculpam diariamente com os filhos. Meu filho, me perdoa porque o pai não pôde comprar, me perdoa porque o pai não pode te dar, me perdoa porque o pai não pôde vir, porque o pai estava trabalhando e o pai não pôde estar presente, me perdoa e me perdoa. E aí há uma inversão, né? Está suscetível, né? O autor usa essa expressão de criar verdadeiros tiranos, né? Com a sensação de que se pode tudo, né? E uma outra abordagem, uma outra fala importante que a Maria Rita Kel nos diz, né? Que o ressentimento é algo que tem bem a ver com essa lógica, né? Do poder tudo, que eu quero tudo, que eu posso tudo, que eu vou dar tudo para os meus filhos, né? Que o ressentimento, ele é um afeto contemporâneo. Ele é um afeto da atualidade, né? Porque nessa lógica individualista que a gente vive, né? No qual eu me basto sozinho, eu vou lutar, eu vou conseguir, tudo depende só do meu esforço, tá doente, vai ao médico, né? Como recentemente, né, um dos nossos governantes disse, não pense na crise, trabalhe, vá, se esforça. A pessoa, né, vai alimentar em si um ressentimento social. Por quê? Eu acho que eu estou me esforçando o suficiente. Por que o meu sucesso não vem? Porque a culpa é do outro, né? Porque o meu chefe não reconhece o meu esforço, porque o outro me prejudicou, porque eu não tenho boas oportunidades, porque o meu pai não me oportunizou. Então, essa lógica individualista, que a gente se basta sozinho, que tudo é único, exclusivamente fruto do meu esforço, e isso, gente, nós vivemos em sociedade, né? Lá o nosso primeiro grupo é a família, depois a escola, e depois a gente vai ampliando os grupos nos quais a gente circula. Então, vivendo em sociedade, nós somos seres que vivemos em grupo, então não depende única e exclusivamente do meu esforço. Também. Então a pessoa começa a alimentar ressentimentos acerca daquilo que foi prometido. Cadê o meu sucesso? Se é só eu me esforçar que eu vou ser bem sucedida, cadê? E aí a pessoa, então é algo bem contemporâneo, assim, o ressentimento, ela nos traz como algo contemporâneo, algo da atualidade, e a gente reproduz isso nos nossos filhos. Tu pode ter tudo, vai lá que eu vou te dar. Se tu não tem, quantas vezes eu trabalho em escola, já trabalhei em um outro projeto em escola, né? Quantas vezes, né, a gente em escola, quem já transitou por esse espaço, quando os pais são chamados porque o filho está com dificuldade, está agressivo, está com problema de comportamento, os pais vão lá. Mas quem é que o provocou? Ele não tem problema, o problema é o outro. Algum coleguinha bateu. Não é o meu filho que tem dificuldade em matemática, a professora que não sabe dar aula. É a professora, né? Claro, gente, que situações, né? Estou falando de uma questão bem geral, pode ocorrer, professor que não tenha didática, enfim, mas de uma maneira geral, né? A gente faz isso, faz com que os filhos sintam que eles podem tudo. Quando eu estava, né, buscando as referências para falar aqui, para trazer para nós nessa noite, também esse autor traz, quando o filho dá, é um caso que foi bem comentado, foi bem falado na televisão, bem televisionado, quando o filho da apresentadora Cissa Guimarães morreu, foi atropelado por um rapaz fazendo racha num local proibido, o pai do menino, do rapaz que atropelou e matou o filho da Cissa Guimarães, foi lá e ajudou a alterar a cena do crime. Né? Então, como assim? Né? Que atitude é essa, né, desse pai? Bom, meu filho, tu teve essa atitude, vamos, eu te amo, né? Mas existe, eu vou te apoiar, nós vamos acolher esse teu erro, essa tua escolha, mas tu vai ter que se haver, tu vai ter que pagar pelas consequências do teu ato, vai ter que arcar com as consequências desse teu ato, né? E não é isso. E esse é um exemplo entre tantos outros, né, de pais que
não permitem que os filhos arquem com as consequências dos seus atos. Aí depois a vida acaba sendo injusta, né? Aí acaba sendo uma pessoa ressentida porque, bom, depois lá fora talvez não tenha mais não tem pai e mãe para proteger, né? Não tem pai ou mãe para dar conta dos seus atos, né? Das suas escolhas equivocadas. Bom, então para finalizar a nossa noite, né? Com uma história sobre o ressentimento que diz o seguinte, né? José era um bom homem, trabalhador, honesto, né? Cumpridor das suas obrigações do trabalho, cumpriu o horário diariamente. E ele notou que na empresa na qual ele trabalhava, quando ele chegava, começava risos paralelos, conversinha. E ele começou a ficar meio desconfiado daquele murmurinho todo quando ele passava, mas como ele era uma pessoa tão do bem, consciência tranquila, ele não valorizou, não deu bola. Até que um dia um dos colegas de trabalho, né, já que o Zé era tão boa praça, resolveu contar o que estava acontecendo. Olha, Zé, vou te dizer uma coisa, a tua esposa está te traindo com o dono da empresa. É por isso que está acontecendo esse murmurinho todo. O Zé, muito contrariado, mas como ele sempre foi um bom marido, né? Como que um bom funcionário, como que isso estava acontecendo? Então ele imediatamente achou que era conversa dos colegas, foi conversar com o chefe. Olha, fulano, o pessoal veio me contar que a minha esposa e o senhor têm um caso. O chefe imediatamente disse: é verdade. É verdade, eu e a tua esposa, a gente tem um caso há muito tempo. Inclusive, tu estava trabalhando aqui até hoje por causa, a pedido dela, já que agora tu já sabe de tudo, não tem mais por que tu tá aqui. Tu tá demitido. Nossa, ele ficou sem o chão, mas como, né? Isso não pode estar acontecendo. Foi para casa meio atordoado, sem entender o que estava acontecendo, e foi conversar com a esposa. Ah, fulana, mas só que para surpresa dele, a esposa já sabia. Quando ele chegou em casa, a esposa: pois é, Zé, então tu já tá sabendo, eu e fulano, a gente tem um caso mesmo. Inclusive, eu estava casado contigo só por causa das crianças. Agora tu já sabe de tudo, pode pegar tuas coisas e ir embora. Zé ficou sem chão, né? Perdeu o emprego, a esposa, a família, tudo num dia só. Foi demais. Eis que então o Zé mergulha, né, nos seus sentimentos de amargura, de ressentimento, de mágoa, de raiva, de desejo de vingança, e sente que como se a sua vida tivesse realmente acabado ali, né? Entrega-se para a bebida, então, não consegue mais arrumar emprego, chega ao ponto de morar na rua, né? E ter como amigo um cusco, um fiel escudeiro, um cachorro de rua. Eis que um dia a sorte chega para o Zé. Ele encontra uma lâmpada mágica, né? E o Zé, era a oportunidade que eu queria. Quem sabe agora então, né, o gênio vai lhe conceder 3 desejos, ele não consiga então reconquistar a esposa de volta. O gênio então diz: não, pera lá, Zé, agora é um pedido só que tu pode ter, não são mais 3, né? Então, Zé, mas como assim? Agora, ainda quando eu recebo uma sorte, ainda ela vem pela metade? Uma só? Cadê os 3? Ah, não sei, agora é lá em cima, isso aí é um desejo só que a gente pode conceder. Então, Zé, tá bem, já se preparando, o que eu vou pedir? Quando o Zé, então, ia pedir, o gênio diz: olha, Zé, só um pouquinho, antes de tu pedir, eu tenho uma ressalva. Tudo que tu me pedires, o teu maior inimigo vai receber em dobro. Nossa, o Zé de novo se sentiu, né? Poxa vida, como assim? O cara rouba minha família, pega minha mulher, tira o meu emprego, e agora que eu vou me dar bem, ele vai se dar melhor do que eu, hein? Vai receber em dobro. O Zé não podia conceber aquilo. Disse: olha, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou pensar e amanhã a gente se encontra. Eu vou pensar em alguma coisa. E o gênio concordou então, e o Zé foi pensar. No dia seguinte, então, o Zé e o gênio se encontraram. E o gênio perguntou: e aí, Zé? Pensou? Qual é que vai ser o teu pedido? Olha, gênio, eu quero
que tu me arranque um olho. Pensando que o outro vai ficar cego, então, né? Gente, então é uma história de ressentimento sem perdão, né? O quanto talvez a gente fica tão preso a ressentimentos e a histórias passadas que a oportunidade vem e a gente não enxerga, né? A gente perde oportunidades, não consegue olhar para frente porque está preso, né? A uma história, a um agravo, a uma situação passada. Então, não percamos mais oportunidades, né? Que consigamos construir possibilidades, trabalhar isso para que possamos perdoar mais. Aí já se foi 1 hora. Agradecemos então a Juliana, né, pela compartilhar conosco esse olhar sobre o ressentimento, tão importante para as nossas reflexões. Como vai adiantado o horário, na Semana Espírita, nós não fazemos os passes coletivos, faremos agora uma prece, considerando que aqui a espiritualidade está reunida, concedendo a cada um de nós exatamente aquilo que necessitamos para o enfrentamento das nossas dificuldades. Que possamos sair daqui envolvidas pelas energias renovadoras, fortalecedoras, pacificadoras. Seguir em segurança aos nossos lares e lá compartilhar com aqueles que ficaram do sentimento que então carregamos de autorreconhecimento, de perdão, de renovação. Agradecemos a Deus que aqui nos reuniu e pedimos que a sua paz siga conosco no retorno aos nossos lares. E que assim seja.